Eu estou bem, Patrícia, obrigada. Espero que vocês também estejam bem. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Estou bem, Raíssa, graças a Deus. Né? Espero que vocês também estejam bem, tá certo? Ontem, a atividade que eu passei para vocês, gente, foi na gramática, né? Página 101, a página 105. Sim, sim, Raíssa. É sim, tá? Obrigada, Riquelme. Um abraço virtual para todos vocês, pessoal. Né? Tudo é virtual. Aí vamos lá, sem perder de tempo. Vamos aí, página 101 da nossa gramática, certo? Obrigada, pessoal. Desejo tudo de bom a vocês também, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Quem aqui pode ler para mim a questão número 1 da página 101, gente? Quem é que pode iniciar aí essa leitura? Pode sim, Raíssa, por favor. Pode ler. Ok, guardando. Página 101, gramática, tá, gente? Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Lê a tirinha seguinte. Serafim. Pedro continua sem entender o que é sujeito. É o ser que pratica ação verbal, Serafim. Foi assim que eu vi no livro, mas se eu digo minha barriga roncou, quem é o ser que praticou a ação? Suas lombrigas. Suas lombrigas? Ah, as tirinhas são textos em quadrinhos cujo objetivo é produzir humor, geralmente por meio de uma ação ou fala inesperada por parte do leitor. Pensando nisso, indique qual é a fala responsável por quebrar a expectativa do leitor. E aí, pessoal, qual é a expressão, a frase, a fala que quebra aí essa expectativa do leitor? Exatamente. Exatamente isso, pessoal. Suas lombrigas, porque a gente acha que o menino vai falar aí realmente qual é o sujeito, né? Da frase, mas ele fala uma coisa totalmente inesperada, que é o que causa o humor da tirinha. Então, vocês vão colocar suas lombrigas, né? B. Raíssa. Essa tirinha crítica, de forma humorada, a dificuldade de se definir o sujeito de acordo com uma definição incompleta. Mas existe outra definição problemática, ainda muito comum. Faça uma pesquisa em outras gramáticas à procura dessa definição. E aí, pessoal, o que foi que vocês colocaram aí nessa definição? Ó, na tirinha já está dizendo isso, né? Que o sujeito é quem pratica a ação. Porém, eu expliquei para vocês ontem que eu não posso dizer que o sujeito, né, é quem pratica a ação. Por quê? Porque nem toda frase o sujeito realmente vai praticar a ação. Por exemplo, a caneta é lilás, né? No caso, a caneta é o sujeito. A caneta está praticando alguma ação? Não está. Tá certo? Então, vocês não podem classificar o sujeito dessa forma, tá bom? Maria, pode? A senhora tá me escutando? Estou. Eu coloquei assim: sujeito é o termo da oração sobre o qual se informa alguma coisa. Exatamente. É isso mesmo. O sujeito é o termo da oração sobre o qual a gente fala alguma coisa, declara alguma coisa sobre ele, tá certo? Correto, Raíssa. Certo? Mas nem sempre
esse sujeito, né, vai estar praticando essa ação. Então, o sujeito é o quê? É aquela parte da frase, é o termo da oração sobre quem se declara alguma coisa, certo? Maria, se você puder digitar a sua resposta, eu agradeceria muito, tá certo? Certo? Vocês, nessa questão, Bia, vocês iriam definir o sujeito de uma forma diferente da que foi definida na tirinha, tá certo? Porque na tirinha o menino diz o quê? É, é o ser que pratica a ação. Mas a gente viu que nem sempre o sujeito pratica a ação, né? Como a Raíssa colocou aí, às vezes ele sofre a ação também, certo? Então, o sujeito é algo, a parte da oração, sobre quem se declara algo, né? Sobre o qual se informa alguma coisa, se declara alguma coisa. Como o exemplo que eu dei da caneta, né? A caneta é lilás. Eu estou declarando o que sobre a caneta? Que ela é lilás. Entenderam? Por isso, não pode deixar essa definição de que o sujeito é o que pratica a ação. Certo? Questão. Questão não, item C. Raíssa? Agora, explique por que, utilizando a definição que você encontrou, não seria tão simples identificar o sujeito em um período como minha barriga roncou. E aí, se vocês utilizarem, pessoal, a, a resposta de que o sujeito é quem pratica a ação, por que é que seria difícil encontrar aí o sujeito dessa frase? Minha barriga roncou? Se você disser, o sujeito é quem pratica a ação. Então, nessa frase aí, minha barriga roncou, por que seria difícil encontrar o sujeito dessa oração? Foi o que vocês colocaram? Porque o sujeito é a barriga e ela não está exercendo nenhum tipo de ação. Exatamente. No caso aí, o sujeito seria barriga, tá certo? Sujeito simples. Mas a barriga aí não está de fato praticando ação nenhuma, né? Na nossa barriga não tem vida própria, então ela não pode, né? Mesmo assim, tia, mas a barriga roncou. Mas ela está praticando essa ação com consciência? Não, né? Porque a barriga não tem essa consciência, certo? Ok. Vocês vão colocar da forma que a explicação que a Raíssa deu, tá certo? Porque no caso aí, não tem ninguém praticando uma ação. No caso, né, está sofrendo a ação, certo? Porque se no caso aí, seria o próprio menino, o sujeito. Porque quem foi a barriga que roncou? Foi a barriga do menino, certo? Entenderam? Segunda questão, quem pode ler? Pode sim, Maria. 2. Avaliando o emprego do verbo continuar no primeiro quadrinho, é correto afirmar que A. Seu sujeito é o personagem Serafim. B. Não possui sujeito determinado. C. Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. D. Podia ser substituído pelo verbo estar sem alteração de sentido. E poderia ser empregado no plural sem problema. E aí, pessoal, qual a única opção aí que está correta? D. Será que a gente poderia trocar aí o verbo por estar no primeiro quadrinho? Ó, se você trocasse o ser pelo estar, é o estar que pratica a ação verbal, Serafim? Não continuaria com sentido, tá, gente? Mudaria o sentido. A. O sujeito é o personagem Serafim? Também não. Certo? Na realidade, é a opção C, tá bom? Deixa claro que o menino, a dúvida do menino era anterior a essa conversa, certo? Que o menino já
não sabia o que era sujeito, certo? Isso mesmo. Terceira questão, quem pode ler? Ou Maria vai continuar lendo? Pode continuar lendo, Maria, por favor? Posso. Terceira questão. Uma definição tradicional de sujeito diz que ele é o ser que pratica a ação. Explique por que essa definição não se aplica a estas orações. A. Maria e Célia são muito bonitas. B. Júlia e seus irmãos estão felizes. C. João sentiu um calafrio. D. Nosso segredo continua enterrado. Marcela fez uma cirurgia ontem. Sentido, foi operada. E aí, pessoal, vocês vão explicar a mesma coisa, ainda seguindo aquela ideia, tá certo? Exatamente, Pablo. Por que que a gente não poderia dizer, né, que o sujeito é quem pratica a ação? Porque nessas frases não tem ninguém praticando a ação. Então, se a gente fosse usar essa interpretação de sujeito, de que sujeito é sempre quem pratica a ação, a gente não iria encontrar o sujeito aí dessas frases. Porque nessas frases, ninguém aí está praticando a ação, certo? Oi, Raíssa. Ô Pode falar. tia, eu fiz essa atividade e esqueci de postar no Google Sala de Aula. Quando terminar a aula, eu posso postar novamente, corrigida? Pode sim, certo? Sem problemas. Então, vocês vão colocar isso. Em nenhuma dessas frases, o verbo, né, está praticando a ação, certo? Então, se a gente fosse se basear nessa concepção aí, nessa definição, nós não conseguiríamos encontrar o sujeito, né, dessas frases. Porém, a gente sabe que na primeira frase tem sujeito, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta frase também, certo? Aí vocês vão colocar isso. Em nenhuma das frases, o verbo, tá certo, expressa ação. Então, se fôssemos nos basear por essa definição, não iríamos encontrar o sujeito dessas frases, tá certo? Todo mundo fez pensar essa questão, corrigiu. Pode passar para a quarta questão. Muito bem. Quem pode ler, gente, essa quarta questão? Se alguém quiser ler, me diz aí no chat, tá? Enquanto Maria continua, já que ninguém quer. Eu chamo outras pessoas para lerem, tá? Para que todo mundo possa ler, certo? Mas se ninguém se manifesta, a Maria vai ler a quarta, Raíssa, e você vai ler a quinta, tá certo? Quarta Ok? questão. Agora, usando a definição de sujeito que estudamos neste capítulo, identifique nos períodos analisados na questão anterior e o substitua por um pronome pessoal. A. Maria e Célia são muito bonitas. E aí, qual pronome pessoal a gente poderia usar aí, pessoal? Elas são muito bonitas. Exatamente. Lembrando que isso, gente, que os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Certo? Correto, muito bem. B. B. Júlia e seus irmãos estão felizes. Como ficaria? Eles, muito bem, estão muito felizes. Correto. D. Oh, desculpa, C. C. João sentiu um calafrio. Como fica? Exatamente. Ele sentiu um calafrio. Ótimo. D. D. Nosso segredo continua enterrado. E aí? Como ficaria? Não, nosso é um pronome possessivo, só pode ser pronome pessoal, tá certo? Seria qual? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? Poderia ser apenas esses. E ela e elas também. Então, é
Eu entendo que essa questão, nessa frase, fica um pouquinho confusa. Mas qual pronome daria certo aí? Nosso segredo continua enterrado. Vocês colocaram o quê? O único desses que ficaria? Não. Seria, não. Seria ele, tá certo? Ele. Letra E. É. Marcela fez uma cirurgia ontem. Fica como? Ela fez uma cirurgia ontem. Muito bem. Ô, tristeza, mano. Tinha feito a surpresa empatia.
Oi, pessoal. Aí, só pode ler a questão 5, por favor? A senhora está me escutando? Estou, amor. Identifique o verbo dos períodos abaixo e em seguida complete o quadro indicando o sujeito e o predicado. Período. No início da tarde, o sol estava coberto de nuvens. Foi identificado uma espécie de aranha na floresta amazônica. Caiu uma telha do alto naquele prédio. 5 espécies de planta estão sendo catalogadas. Estava seco demais aquele terreno. Começaram os grupos de estudo todas as quintas à tarde. Não identifiquei as diferenças entre essas plantas. Chamaram o botânico no laboratório da universidade. Na floresta amazônica, há ainda muitas espécies não catalogadas. Muito bem. Então, vocês vão identificar aí nessas frases o sujeito e o predicado, certo? Na frase 1. No início da tarde... Ah, gente, minha internet caiu, não. Meu celular está no carregador, porém, ele estava com 5%. Mesmo o carregador, ele descarregou total. Agora estão com 2%. Espero que não zere de novo, tá certo? Já peço desculpa aí a vocês. Na primeira frase. No início da tarde, o sol estava coberto de nuvens. Qual é o sujeito, gente? Muito bem. O sujeito aí dessa frase é o sol, tá certo? E qual é o predicado? Pode usar o microfone, tá certo? O predicado seria qual aí? Estava coberto de nuvens? Olha, essa questão é muito interessante para que vocês possam perceber uma coisa. Se o sujeito é o sol, tá certo? E o predicado é tudo que sobra, então o predicado vai ser: no início da tarde estava coberto de nuvens, certo? Vai ser tudo. No início da tarde estava coberto de nuvens. Porque às vezes o sujeito, né, está no início, bem no início da frase. Aí o predicado é tudo que sobra. Mas nesses casos aí, é a mesma coisa, tá certo? Você retira o sujeito e o predicado é tudo fora o sujeito, certo? Então, quem não fez isso, quem não escreveu no início da tarde estava coberto de nuvens, tem que escrever, tá certo? Tem que completar. B. Foi identificada uma espécie de aranha na floresta amazônica. Qual é o sujeito? Não, o sujeito não é a floresta. O sujeito é Aranha. qual? Aranha. Aranha é o quê? Uma espécie de aranha. É tudo isso, tá? Uma espécie de aranha. É o sujeito, certo? O núcleo é a aranha, tá certo? Mas o sujeito é tudo, uma espécie de aranha. E o predicado é o quê? É qual? Foi identificada uma espécie na floresta amazônica? Tira só a parte da espécie, tá, Raíssa? A espécie ainda fica no sujeito, certo? No Certo. predicado fica. Foi identificado na floresta amazônica, certo? C. Cai uma telha do alto daquele prédio. Qual é o sujeito? Lembrem, gente, que telha, certo? É o núcleo do sujeito, mas o sujeito é uma telha, tá certo? Agora, se eu perguntar qual é o núcleo é só telha, mas o sujeito é uma telha. É interessante que vocês coloquem completo, tá certo? Uma telha. E o predicado? O predicado é o quê? É o tudo que resta. Caiu do alto daquele prédio, tá certo? O predicado é caiu. Isso. Mas é porque, quando a gente fala restante da frase, a gente entende o quê? Há muitas pessoas entendem o quê? Que é só o final da frase, certo? Mas é todo o restante mesmo, certo? Tanto o que vem antes quanto o que vem depois. Tirando o sujeito, obviamente, né, gente? D. 5 espécies de planta
estão sendo catalogadas. Qual é o sujeito? Não coloquem só o núcleo, pessoal, do sujeito. Coloquem o sujeito todo. É 5 espécies de planta, certo? O sujeito, plantas, é o núcleo do sujeito, mas o sujeito é 5 espécies de planta, tá certo? E o predicado é o restante da frase, né? Estão sendo catalogadas. Letra E. Estava seco demais aquele terreno. Qual é o sujeito? Aquele terreno. Mais uma vez, não coloquem só o núcleo, certo? Do sujeito, coloquem tudo. O sujeito vai ser aquele terreno, tá bom? E o predicado? Estava seco demais. Exatamente, Ricardo, estava seco demais. F. Começaram os grupos de estudo todas as quintas-feiras, à tarde. Qual vai ser o sujeito dessa frase? Começaram os grupos de estudo todas as quintas à tarde. Não, Grupos qual de é? estudo. Como é? Grupos de estudo. Os grupos de estudo, muito bem. E o predicado? Não sei qual é o predicado? O restante da frase, né? Começaram às quintas à tarde, tá certo? Em todas as quintas à tarde. G. Não identifiquei, desculpa, as diferenças entre plantas. Seria qual? Sujeito. Não identifiquei as diferenças entre plantas. Vocês conseguem identificar nesse caso aí? Não, nesse caso, gente, o sujeito aí é um sujeito oculto. Ou seja, não está escrito na frase, mas a gente sabe qual é. Pensem aí. O que foi que a gente estudou ontem sobre o sujeito oculto? Isso, Raíssa. O sujeito é eu, tá certo? O sujeito oculto, eu. E o predicado é a frase toda. Não identifiquei as diferenças entre as plantas, tá certo? H. Chamaram o botânico do laboratório da universidade. Qual é o sujeito aí? Chamaram o botânico no laboratório da universidade. O botânico. Não. Presta atenção que a frase começa logo aí com o verbo, né? Chamaram o botânico do laboratório da universidade. Tem o verbo, né? Chamaram. A gente entende que o sujeito é eles, né? Eles chamaram. Porém, gente, a gente sabe quem são eles? Esse eles, a gente sabe, a gente consegue identificar? Não, né? Então, eu chamo esse sujeito aí de sujeito indeterminado, certo? Então, vocês vão colocar indeterminado, ok? E o predicado é a frase toda. Chamaram o botânico no laboratório da universidade. Ok? Então, coloquem indeterminado, porque a gente não consegue saber quem é esse sujeito. Letra I. Na floresta amazônica, há ainda muitas espécies não catalogadas. E aí? Aí. Na verdade, essa frase, gente, ela não tem sujeito, tá certo? É o sujeito inexistente, ok? E o predicado é a frase toda, ok? Quem pode ler a sexta questão? Posso ler, Quem tia? pode? Pode sim, amor. Leia. Complete as lacunas com o sujeito mais adequado. Se for necessário, faça uma rápida pesquisa. Pronto. Letra A. Você pode ler a alternativa, tá, Riquelme? A.
São responsáveis pela segurança do país. Aí Pela B. segurança pela segurança do país, gente. São quem? Que são. Na verdade, vocês tinham que colocar, vocês poderiam pesquisar, tá certo? É parecido com militares. Mas os militares, eles não fazem a segurança do país, tá certo? Não são federais. Quem faz a segurança do país são as Forças Armadas, tá certo? Vocês vão colocar Forças Armadas, tá bom? B. Criou. Pode ler, então. Criou o sistema de classificação dos seres vivos que utilizamos hoje. Quem foi que criou? Vocês poderiam pesquisar. Tinha até no livro de vocês, na gramática. Correto, Maria. Isso, gente, correto. C. Foi o criador de teorias evolucionistas. Quem foi o criador da teoria evolucionista? Isso. A C é Charles Darwin, tá certo? Isso, Raíssa, é na B, né? Essa aí que você está colocando, porque a D é Charles Darwin. D. É um ramo de biologia que estuda a nomenclatura e a classificação dos seres vivos. É o que, pessoal? O que é que estuda isso aí? A classificação de seres vivos? Taxonomia. Muito bem. Muito bem. Letra E. São seres vivos que possuem mamas. Quem são? Os seres, os mamíferos. Muito bem. F. É considerado o rio mais volumoso do mundo. E aí, qual é o rio mais volumoso do mundo? Não, não é o Rio Nilo. Rio Amazonas, certo? Muito bem. G. É o Amazonas, tá, gente? G. Banha as costas brasileiro e africana. E aí? Banha a costa brasileira e africana? Que oceano? Vocês poderiam pesquisar. Isso, Riquelme, Oceano Atlântico. Muito bem. H. Foi o maior produto de exportação da República Velha. Ou da República Velha. E aí, qual foi o produto que foi mais exportado no tempo da República Velha? Café. Show. Muito bem, gente. Sétima questão, só para a gente encerrar. Quem é que pode ler? Vai continuar lendo, Riquelme? A Bia pediu. Certo? Pode ler, Bia. O Riquelme já leu? Tá me ouvindo, tia? Sim, pode ler. Questão 7. Leia o texto e em seguida responda as questões. Charles Linné expressou sua vocação científica desde cedo. Aos 5 anos, ele cuidava sozinho de um jardim, pois já se mostrava muito interessado por botânica. Mais tarde, aos 20 anos, começou a faculdade de medicina, onde aprimorou seus estudos sobre plantas. Isso mesmo, naquela época os médicos estudavam botânica também. O conhecimento aprimorado da botânica era fundamental, pois receitavam ervas para seus pacientes. Quando vimos o conceito do sujeito desinencial, observamos que é possível, digamos, economizar palavras. Essa economia se dá por meio da elipse, a omissão de um termo facilmente identificável na frase. Pensando nisso, identifique o sujeito das formas verbais expressou, cuidava e mostrava. E aí, pessoal? O sujeito aí da forma expressou. Quem foi que expressou? São 3 sujeitos, tá certo? Ele, leiam no texto. Quem foi que expressou? Tem o nome, gente. Isso, Raíssa, muito bem. Então, primeiro sujeito é o nome dele, né? Que é Linné, certo? Da forma cuidava. É quem? Aos 5 anos, ele cuidava sozinho de um jardim. Ele, muito bem. E da palavra mostrava, é o quê?
Mostrava. Mostrava sujeito desinicial, ele, tá certo? Sujeito desinicial, ele. Muito bem. B, Bia. Item B. Qual desses sujeitos é mais informativo? Qual é a importância do seu posicionamento no texto? E aí? Entre Carliné e ele e o sujeito desinicial, né? No caso, ele. Qual é o mais informativo? É o nome, né? Do médico aí? Exatamente. Porque se tivesse só ele, né? A gente não saberia quem é esse ele. A gente entende porque no início foi falado o nome dele, certo? C, para terminarmos. Item C. Como se classifica o sujeito da forma verbal receitável? E aí? Receitavam o sujeito. Qual é o tipo de sujeito? Não, o tipo de sujeito. Simples, composto, não tem sujeito, desinicial, né? Indeterminado. Que tipo é? Não, pessoal, o tipo de sujeito, tá certo? É desinicial, tá certo? A gente sabe que é eles, né? Mas está oculto, tá certo? No caso, é ele. Então, vocês vão colocar desinicial, né? Ou oculto, é a mesma coisa. Pessoal, antes de vocês saírem, não esqueçam o número e se é do A ou do B, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Atividade de casa, página 106 da gramática, ok? Tchau, tchau. Parabéns, tia. Um cheiro e um presente virtual kkkk. Obrigada, Riquelme. Acredito que é Riquelme, né? Não sei quem foi, mas acredito que foi. Sou eu. Com certeza, é a cara do Riquelme, isso mesmo. Obrigada, Riquelme.